Prisco Paraíso, que já está aqui, o afastamento da presidente Dilma. Prisco, boa tarde. Prisco, boa tarde, Diane, 55 Marcelo. votos contra 22 foi aprovado. Então, a presidente, inclusive, já se despediu ainda há pouco lá no Palácio do Planalto. Essa margem de votos aqui, 55 contra 22, é significativa. Claro, está acima boa tarde, Marcelo, Diane, está acima daquele placar do quórum qualificado de 2/3 para a cassação do mandato em até 180 dias. Pois muito bem, isso significa que os 2/3 seria 54. Chegou a 55. Isso dá já uma sinalização que o retorno de Dilma Rousseff à presidência da República é absolutamente improvável. Ao natural, já seria improvável. Mas com essa votação, já se pode raciocinar, a não ser que ocorra algo muito extraordinário, muito significativo, que Michel Temer assume à tarde a presidência da República já com a perspectiva de um mandato tampão que vai até 31 de dezembro de 2018. Relembrando uma situação que envolveu um catarinense, estamos vendo aí no vídeo o presidente Renan Calheiros, que pilotou uma sessão de pouco mais de 20 horas. Né? Depois dessa sessão, a presidente foi notificada pelo primeiro secretário, Vicentinho, e aí vem uma situação relacionada à cassação de Fernando Collor, há 25 anos atrás. À época, o primeiro secretário era o catarinense Dirceu Carneiro. Foi ele que levou a notificação a Fernando Collor. Depois da notificação, a presidente fez uma manifestação na presença de senadores, deputados e ministros, não respondeu a perguntas, não foi entrevista, foi uma manifestação política, um factoide, né, com alegações de natureza política, repetiu a questão do golpe e depois foi para a rua, onde tinham também militantes, enfim, simpatizantes que manifestavam ali apoio a ela, e ela, mais uma vez, fez aquele discurso previsível de que, na verdade, ela está sendo apeada do poder com 54 milhões de votos, que não ficou caracterizado o crime de responsabilidade. O que chamou atenção foi a ausência do ex-presidente Lula. Não estava lá, nem no Palácio do Planalto, pelo menos no que eu acompanhei, nem na parte externa também do Palácio. Agora vamos ver a evolução dos acontecimentos. À tarde, Diane e Marcelo, temos o novo presidente, Michel Temer. Isso, a gente vai acompanhando. Ontem eu lhe perguntei sobre Michel Temer, dos desafios, e agora eu lhe pergunto os próximos passos. Exatamente. Os próximos passos são o seguinte: ele vai fazer uma reunião às 16 horas com o novo ministério, estava faltando ali 4 ou 5 nomes para serem confirmados, e feito isso, ele vai fazer um discurso, uma manifestação. Mas, ao contrário do que se previa, não vai antecipar medidas nem providências administrativas, econômicas. Quem fará isso será exclusivamente o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que já definiu também o presidente do Banco Central e outros nomes que formam a equipe econômica. O que chama a atenção é que, efetivamente, Henrique Meirelles chega com muita força. E o PT vai ter que maneirar nas críticas à condução econômica. Afinal de contas, Meirelles foi presidente do Banco Central nos 8 anos do governo Lula. Então, já teve aí uma estratégia nessa direção. Nessa equipe econômica, diríamos o seguinte: não é uma equipe de notáveis, de eminências pardas, não. É uma equipe mediana, melhor que a equipe de Dilma Rousseff, mas na área econômica, sem dúvida nenhuma, as escolhas foram boas, com a complementação do senador José Serra, que é um grande quadro da política nacional, que vai assumir as relações exteriores, mas também tratando do comércio exterior. Por isso que eu gostaria de lhe perguntar a respeito de uma ofensiva contra o senador Aécio Neves. O que está exatamente. nesse momento com ele? Esse foi um detalhe importante, porque no dia em que Dilma Rousseff era afastada pela admissibilidade do Senado, no dia em que foi notificada e no mesmo dia em que Michel Temer toma posse, com 3 ou 4 representantes do PSDB, o presidente nacional do partido, adversário de Dilma Rousseff em 2014, com quase 50 milhões, ou pouco mais de 50 milhões de votos, ele tem um inquérito aberto por decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, atendendo solicitação
da Procuradoria-Geral da República. Aécio Neves é acusado de ter recebido propina de Furnas lá no final da década de 90 e início dos anos 2000, quando ainda era deputado federal. E isso, sem dúvida nenhuma, fragiliza a oposição, porque fica muito claro que a Lava Jato não vai se restringir a PT e a membros do atual governo. Ela vai avançar sobre a oposição e, inclusive, sobre o PMDB de Michel Temer. Ok, por isso que nós convidamos o cientista político Sérgio Saturnino Januário, que já está aqui conosco no SBT Meio-Dia. Poder acompanhar melhor e avaliar melhor aí o que está acontecendo hoje, porque é um dia histórico. A sessão no Senado foi histórica, encerrou às 6h30 da manhã com o anúncio de 5522. Daqui para frente agora as mudanças serão significativas no país. Gostaria de formular a primeira pergunta? Não, pode ficar à vontade. Nós estamos aí na companhia de Sérgio Saturnino Januário, agradecemos Obrigada pela presença. Sérgio, satisfação tê-lo aqui. O prazer é todo meu. Qual a avaliação global do momento que vive o país? Principalmente considerando que a nossa democracia contemporânea, no período aí da nova república, é muito recente. E nós tivemos 4 presidentes de 89, de 90 para cá, e 2 foram afastados do poder. Ou seja, 2 foram até o final, Fernando Henrique Cardoso e Lula da Silva, e 2 foram afastados. Isso revela a fragilidade da nossa democracia ou é um processo de amadurecimento? São as duas coisas. Boa tarde. Mas são as duas coisas. Primeiro que a nossa democracia é muito recente. Se comparássemos a uma criança recém-nascida que ainda está sendo amamentada. Não tem suas diretrizes. Com a Europa, com os Estados Unidos, né? Exatamente. E isso começou logo quando nós conseguimos estabilidade econômica e política ao mesmo tempo, com o Plano Real de um lado e com agora a condenada possibilidade de reeleição, que cumpriu um papel importante nessa estabilidade política dos governos naquele período de final do século passado e início deste. Começamos ali. Tivemos uma grande estabilidade política nos 2 mandatos do Fernando Henrique Cardoso e também seguidos pelo Lula. E fizemos uma trajetória concentrada do que aconteceu na Europa. Conseguimos manter moeda forte e políticos austeros, com lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, que veio nesse momento, e inserção social com o governo Lula. Foi muito importante esse processo. A terceira etapa de todas as histórias de desenvolvimento de países é na infraestrutura, que não conseguimos com o governo Dilma. Quando não se conseguiu isso, ao mesmo tempo não se conseguiu também estabilidade política, se perdeu a noção dessas relações. Porque o presidente era avesso a qualquer conversa política. Né? Mesmo com o vice, exatamente, que hoje toma posse no lugar dela. E também com o Congresso. E num presidencialismo de coalizão, que é essa necessária junção entre ter que conversar com o Congresso ocupar espaços de executivo, essa coisa, esse monstro que a gente não consegue decifrar bem. Se você não tem esse pacto quase parlamentarista dessa união, você não consegue avançar. O amigo focalizou exatamente a questão que eu ia lhe perguntar agora. Será que já não está falido esse presidencialismo de coalizão? O nosso presidencialismo precisa ser reavaliado ou, eventualmente, uma discussão para o parlamentarismo? Porque o que não é possível e que a população reage é que o apoio no Congresso fica condicionado a um procedimento fisiológico, emendas parlamentares e cargos no governo. Isso é comum no parlamentarismo, essa junção. Porém, o que nós tivemos aqui é uma combinação de um presidencialismo com um pouquinho de parlamentarismo, mas subjugado pelo que nós chamamos de patrimonialismo, que é tomar o Estado para si, que é da nossa cultura. Que foi o aparelhamento do Estado brasileiro pelo Exatamente. PT. Né? É uma outra forma de dizer a mesma coisa. Quer dizer, quando a gente toma o que é público, o que é coletivo, o que é governamental, como fosse privado e familiar, você destrói esses enlaces da democracia. Feito isso, nós precisamos agora fazer uma reforma, mas uma reforma de Estado, não uma reforma política que não conseguimos fazer, uma reforma eleitoral que ainda temos reeleição, é bom que se diga, não foi aprovada a mudança desse quadro, né? Exatamente. Nós precisamos de reformas tributárias, que não foi feita até então. Nós precisamos de reformas de Estado, inclusive discutir o parlamentarismo. Muitos dizem que não é adequado fazermos agora porque é um Estado fragilizado, com políticos fragilizados. Mas talvez, quando o Estado é forte e os políticos são fortes, nós não mudamos nada. Essa é a grande chance que temos de mudar. As instituições estão funcionando bem, né, Sérgio? Funcionam, mas funcionam num quadro... Aí a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, a Justiça, a própria Polícia Federal, funciona, né? Certo. Apesar do sistema falido, né? Funciona no seu trajetória processual.
Nós votamos, pagamos impostos, está tudo. Nós temos crises institucionais. Isso está bem resolvido entre nós. Mas não funciona adequadamente para um avanço democrático. E esse é um problema. Recentemente, estávamos ouvindo aqui uma reportagem que o Hospital Marieta Kunder-Bornhausen tem dificuldade de fazer de certo procedimento em virtude de um princípio de reprodução humana, cujo debate está concentrado em leis religiosas e, do outro lado, estamos discutindo a cidadania, o direito da mulher sobre o corpo, o direito do homem sobre o corpo. Isso nós não resolvemos ainda. É por isso que, embora as instituições funcionem, o nosso debate ainda é muito infantil. Ou seja, nós temos muito o que avançar, né? Muito, do ponto de vista da cultura política, da cultura social, de nossos comportamentos que nós, como cidadãos, devemos para a sociedade. Sérgio, muito grato pela entrevista e pelas lúcidas observações. Gostei. Parabéns. Muito obrigado. Eu só faria um complemento, e o Diane e Marcelo, o seguinte, não há clima, não há tempo, na verdade. Clima até poderá haver, dependendo como forem os primeiros meses de Michel Temer, mas não há tempo de fazer todas as reformas que o Sérgio estava colocando. Eu acho que a prioritária é a previdenciária, chegando na fiscal e na tributária, na trabalhista, mas a reforma política mesmo, isso será a missão para o sucessor de Michel Temer, que já deixou claro, não é candidato à reeleição. Obrigado por isso. Olha só, a propósito da saída da presidente Dilma Rousseff, o repórter Fernando Machado conversou hoje pela manhã com o governador Raimundo Colombo e nos trouxe uma sonora exclusiva do governador a respeito do assunto. Vamos ver o que o governador comentou a respeito. Nessa madrugada, o Senado afastou por 180 dias a presidente Dilma. Faz diferença, governador? É legítimo, primeiro, esse processo? E faz diferença trocar Dilma por Temer? Olha, não se trata apenas de trocar pessoas, né? Nem tampouco siglas partidárias. Eu acho que a crise do Brasil é uma crise sistêmica, é uma crise do modelo. E ela vem desde a Constituição de 88, que colocou uma série de situações que elas são insustentáveis. E o modelo público no Brasil ruiu. Então, eu acho que as condições do novo presidente são muito melhores para que a gente possa, de fato, enfrentar com o melhor resultado essa situação que está à frente. Agora, eu acho que tem que convocar o Congresso de forma extraordinária em julho, né? Fazer todas essas mudanças, a mais importante delas é a da Previdência Pública, né? E aprovar tudo em julho. Porque, senão, essa confiança que você recebe, esse crédito que o governo recebe agora, ele se esvai muito rapidamente. Ok. Nós voltamos a instantes depois dos comerciais. Obrigado, Prisco. Obrigado, professor. Uma boa tarde. Obrigada.